teve, olha só, agora caiu uma ficha aqui para mim. Sabe o que que eu fiz? O primeiro vestibular que eu fiz foi publicidade e propaganda, Olha só, que tem a ver também com isso que nós estamos, né? O motivo pelo tudo qual a nós ver. nos encontramos. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, é a Bárbara Allert. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Oi, Paulo. Oi, pessoal. Muito obrigada por esse convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês, dialogando, né? É... Nossa, incrível. Super oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, Bárbara. Nós vamos falar um pouco aqui da Bárbara e iremos conversar um pouco sobre os seus projetos, sobre a inteligência erótica, que eu acho fantástico, né? Mas primeiro, antes, eu gostaria de saber um pouquinho como que era a Bárbara, qual é a origem, né? Eu sei que a Bárbara é do sul do país. Fale um pouquinho sobre a sua origem, como que foi a infância da Bárbara, né? Como foi esse desenvolvimento dessa menina, né? E hoje essa mulher que tem estes trabalhos tão interessantes aí com a psicologia. Nossa, Paulo, a psicanálise é assim, né? Ela já vai lá na nossa origem, já quer que conta toda a história, A gente já quer saber de tudo. já quer saber tudo, né? Paulo, depois tu me dá uma consulta lá, né? Olha, Bárbara, Freud explica dessa maneira e É, dessa e tal. Mas assim, então, eu sou natural do interior do Rio Grande do Sul, né? Hoje moro em Porto Alegre. A minha família toda é de origem de agricultores, né? O meu pai é agricultor, meu avô é agricultor, o avô dele era agricultor, é todo mundo dessa linha aí, né, de produzir o alimento, né? A gente brinca assim que eles produzem o alimento, né, que enche a barriga e eu produzo o alimento que enche a alma, né, que preenche a alma, que alimenta as pessoas que também cuida, né? Então, eu nasci no interior, né? Lá no interior, os meus pais já tinham vindo de um lugar menor ainda para a cidade onde eu nasci, né? Então todo mundo morava assim muito pertinho. Então, quando os meus pais casaram, eles moravam todos numa casa só, lá no interior, assim, no meio da lavoura, bem interior, estrada de chão. Morava o meu avô com os 3 filhos e os 3 casados, né? Então eram 4 famílias numa mesma casa. Com essa vinda, né, para uma cidade, então, aonde eles compraram a terra, cada um ganhou uma casa e o meu pai ficou morando do lado do pai dele, do outro lado a minha tia e um outro tio meu um pouquinho mais distante, assim, umas 2, 3 quadras. E eu cresci ali, né, com avós, com tios, com família, meus pais sempre trabalhando muito, né? Meu pai, assim, trabalhando de sol a sol, como a gente diz, né? Minha mãe sempre ajudando, indo com ele, né? Minha mãe sabe dirigir trator, sabe dirigir máquina, sabe dirigir caminhão, assim, sabe? Não é à toa que eu tenho esse jeito também, viu, Paulo? Porque, assim, meu jeito é de ir fazendo as coisas acontecerem e tal. Isso vem muito dos meus pais, né? Eu aprendi isso muito com eles. E a gente sempre foi de uma família assim muito simples, né? Mas eu tive algumas oportunidades de poder, por exemplo, estudar em colégio particular. Então, os meus pais faziam todo um esforço assim para eu conseguir estudar em colégio particular. Não era a realidade que a gente tinha, né? A gente tinha uma realidade muito mais simples, muito mais humilde, né? Depois, com o tempo, uma parte da família foi embora para Brasília, né, lá no Distrito Federal, porque agricultor faz assim, eles vão indo para onde tem terras, né? E naquela época tinha essa oportunidade da família se dividir e adquirirem terras com um valor muito baixo naquela época para começar a plantar, começar a explorar. E uma parte da família foi, meu pai ficou com meu avô e os meus outros tios foram, né? Então, por muito tempo na minha infância, as férias eram a gente pegar o carro, viajar 2 dias até Brasília, que era o tempo que demorava, né? Naquele tempo, imagina, meu pai tinha um Fiat 147, né? Então, tu imagina como é que a gente ia, né? Uma F1000, essas coisas assim.
Então a gente passava as férias todas viajando. Então eu cresci nisso, assim, com a família, né? Com o pai e mãe trabalhando muito, com uma criação muito simples, né? Assim, bem do interior. Então a gente ia para a granja, né? Que a gente chama assim, como se fosse fazenda hoje, né? Que era perto de casa, então brincava, eu aprendi a tirar leite de vaca, né? Nós brincávamos com horta, com, sabe, aprendi a nadar em açude, sabia pescar, sabia, criava cabrito dentro de casa, daí tinha um cabritinho lá de estimação, criava, assim que eu cresci, né? E também tinha essa coisa da escola, né? Então, assim, ali na escola essa coisa e tendo contato, né? Então, meus pais, nunca ninguém na família tinha feito faculdade até eu fazer, né? Era uma coisa assim que não fazia parte, né, do nosso mundo, assim. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu que expliquei para eles o que era faculdade, que existiam profissões, que, sabe, assim, um negócio meio maluco isso, mas foi isso, né, que foi acontecendo assim e aí, bom, né, aí a vida foi se fazendo, né, foi se apresentando. Pois é. Eu já perguntei logo de início, né? Porque eu sabia que tinha alguma coisa que iria explicar, né, o seu perfil, né? Então tá explicado, né, essa história de viajar bastante, de desbravar, de trabalhar, de pôr a mão na massa, né? E aí, como que surgiu então? Você disse que teve essa oportunidade, né, uma oportunidade de ouro ali na época, né, os seus pais trabalhando muito e passaram a investir em você e você teve a oportunidade de ter uma formação, né, uma formação superior. Mas e aí, como que chega na psicologia? Então, né, Paulo, eu tive a minha fase da rebeldia, né? Que a minha mãe diz assim, tomara que as tuas filhas não tenham o mesmo jeito que tu, porque ela diz assim, porque eu quero ir embora, porque eu não quero ficar nessa casa, porque, sabe, assim, bem aquela coisa, né, de se movimentar, de querer conhecer o mundo, né? Mas assim, muito bem adolescente, né? E aí nisso, é engraçado que na minha cidade não existia faculdade, mas existia perto. Mas eu fui escolher uma faculdade que era longe, que era aqui na capital. E eu tinha umas amigas que estavam fazendo também faculdade aqui, e elas me convidaram. Ah, tu não quer vir junto e tal? E eu, nossa, minha oportunidade, né? Minha chance de voar as tranças por esse mundo. E aí eu fui, né? Aí eu fiz vestibular, só que a psicologia Freud explica, né? Claro, óbvio, né? Tinha a ver com essa rebeldia, com esse achar o meu lugar, com esse. Tanto é que eu fui fazer psicologia numa faculdade bem psicanalítica, né? Que é a Unicinos. Ela tinha toda uma origem assim, né? Aqui, ainda mais o Sul, que está muito próximo da Argentina, né? Então, assim, tinha todo um viés psicanalítico, né? Então, eu vim, nossa, assim, me achei. Mas vinha assim, ó, Paulo, meu pai pagava o semestre, eu morei durante um bom tempo em colégio interno, porque era onde eles então também iam se sentir seguros, né? E assim, tudo muito contado, né? Nunca me esqueço assim que trazia comida de casa, trazia o pão de casa, né? Viajava de ônibus, naquele tempo não tinha telefone, era tudo orelhão, né? Meus pais não tinham telefone, quem tinha telefone era o meu avô. Então, assim, nossa, uma coisa de outro mundo parece, né? Parece hoje, assim, como é que a gente sobreviveu, né? Como é que eles me deixaram aqui? Então, a psicologia também tinha esse intuito, eu acho que de ir respondendo coisas, e eu queria conhecer o mundo, sabe? Assim, conhecer, né? Entender as pessoas, sei lá, não sei, rebelde também, sabe? Porque eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, eu era muito jovem. Eu era muito jovem. Nossa, minha filha tem 16 anos hoje, sabe assim? Então, eu fico pensando assim, meu Deus, que coragem também dos meus pais, né, de me deixarem assim, sabe? Mas eu acho que eu já tinha muito, eu já dirigia carro com 14 anos, então, sabe assim, sempre fui muito também independente. Acho que isso também gerava neles uma segurança, sabe? Então, vixe. E aí, claro, né? Aí tu cai na psicologia, onde é que tu começa a entender as coisas, onde é que tu começa a, a vivenciar, né? Eu logo comecei a trabalhar, eu logo comecei a fazer estágio,
né? Porque como eu morava longe da família, tipo assim, tinha que ficar aqui, tinha que estudar, e eu pensei, vou fazer estágio, vou conhecer, vou. E aí eu tive pessoas muito legais, assim, na minha história profissional, nossa, assim, histórias, experiências profissionais com uma bagagem, assim, é, muita sorte, né? Muita sorte, assim, muita coisa boa, né? Muita gente legal, nossa. Interessante, né? Eu fiquei aqui pensando, além da psicologia, teve algum outro curso que você pensou, que chegou a disputar? Como que foi Ai, isso, né? Paulo, teve, olha só, agora caiu uma ficha aqui para mim. Sabe o que que eu fiz? O primeiro vestibular que eu fiz foi publicidade e propaganda, Olha só, que tem a ver também com isso que nós estamos, né? O motivo pelo tudo qual a nós ver. nos encontramos, o marketing, né? Então, assim, eu pensava nisso também, né? De comunicar, de, sabe, assim, porque o que que acontece? Eu não era uma criança tão extrovertida assim na escola, entende? Porque eu usava óculos, eu era gordinha, sabe? Assim, era de uma origem muito humilde, entende? Assim, então não ia para Disney, não ia para, sabe? Assim, não tinha aquela coisa do tênis da moda, a mochila da moda, 1.500 canetinhas, não tinha isso. Não tinha, eu mal tinha um uniforme, o lanche eu não comprava, eu trazia de casa, era assim, né? Então, tinha um pouco essa coisa assim, de daqui um pouco assim, uma autoestima mais baixa por isso, entende? Que hoje isso já está diferente, mas naquela época, nossa, impactou com certeza, assim, sabe? Então, essa coisa de comunicar, de, sabe, assim, até esse meu movimento, né, de ser bem sucedido e tal, assim, acho que tem tudo a ver com isso, sabe? Assim, tipo, vamos dar volta nesse negócio, né? Vamos, vamos fazer do limão uma limonada. Porque também os meus pais eram muito jovens, sabe? Porque o que que acontece? Quando eu tinha 17 anos, o meu pai tinha, então, 38 e a minha mãe tinha 37. Entende? Assim, eles eram muito jovens ainda também. Então, na medida que eu saí de casa, fui crescendo, fui aprendendo essas coisas, eles também foram evoluindo, né? Então, assim, meu pai, né, começou a participar de cooperativismo, né? Começou a viajar o mundo. Então, por exemplo, em 96, eles foram a primeira vez para a Europa, sabe assim, conhecer a família, conhecer o mundo. Então, assim, eles também foram se desenvolvendo, foram crescendo e foram trazendo isso para dentro da família. Entende? Tu imagina assim, aonde só pegava a rádio, onde eles tomavam banho com aqueles tonel, sabe? A gente passou anos indo visitar aquele lugar onde é que eles moravam, que era aquele negócio que tu põe a água dentro quente e tu tem que tomar banho com aquilo rapidinho porque vai acabar, entendeu? Então, era uma coisa muito legal, mas assim, era isso. Então, quando eles casaram, quando assim vieram para a cidade, foi um avanço e depois, né, assim foram avançando. Então, a coisa do cooperativismo. Hoje meu pai, ele assim, né, ele o ano passado a gente brinca assim que eu acho que ele trouxe o Covid para o Brasil porque ele foi para a China, né, há um ano atrás e ele voltou muito doente, com todos os sintomas que tem o Covid hoje, né? E a gente brincou assim, pai, tu trouxe o Covid para o Brasil, né? O que é isso? Então, assim, ele indo hoje ver aonde que ele entrega a soja dele, sabe? Assim, né? Em que parte do mundo que ele contribui, né? Onde que está a maior população do mundo, onde é que, para onde que o soja dele é exportado. Então, é uma coisa muito, né? Assim, a gente correu muitos anos em pouco tempo, sabe? Assim, foi uma evolução enorme, uma evolução minha, da família, né? Assim, um crescimento, assim, nossa, dá nem para se eu tentar explicar isso para minhas filhas, eu não sei se elas entendem, sabe? Assim, da onde, né? Onde que eu nasci, né? Então, uma casa de madeira, o banheiro era fora de casa, né? Assim, até hoje, aonde as coisas estão, né? Elas pensando em fazer intercâmbio, morar fora do país, né? É outra vida, né? É totalmente diferente, né? Você está relatando aqui, eu estou pensando em toda essa vivência, né? E tudo isso você falou de nutrir, né? Nutrir o corpo e nutrir a alma, né? E de trabalhar e querer conhecer o mundo. Você não só conheceu o mundo externo, mas também se aventurou no conhecimento de um mundo interno, né?
porque Nossa, muita terapia. né, isso é muito interessante isso, e você contar dessa luta, né, que preparou a família para chegar onde chegou, né, para poder desbravar mesmo, né? Então, muito interessante. Agora, você optou pela psicologia, continuou na psicologia, e aí, de repente, o que aconteceu para você pensar num projeto que nasceria e teria o nome de inteligência erótica? Me fala um pouco sobre esse nicho, né? Sobre esse projeto. E uma outra pergunta, você teve dúvida com esse nome? Esse nome, você teve por algum momento algum medo de que não houvesse, que as pessoas não compreendessem? Como que foi? Me conta assim, no geral, como que Tá. surgiu e como se desenvolveu esse projeto? Então, né, Paulo, assim, por 20 anos eu trabalhei com empresas, né? Por um tempo como funcionária, né? Durante 8 anos eu fui funcionária e depois eu me aventurei, né, dentro dessa linha aí de aventuras familiares e, né, assim, da cultura do meu pai mesmo, né? Assim, eu me aventurei e saí da empresa e abri a minha própria empresa, né? Quando eu estava grávida da minha segunda filha. E o que que acontece? Eu comecei a atender empresas familiares. Eu já trabalhava numa empresa familiar, eu comecei a atender empresas familiares e casais empresários. Então eu disse, eu preciso estudar família empresária, eu preciso entender mais esse povo, que é uma briga, é uma confusão, os casais, né? Assim, um querendo mudar o outro no negócio, e aquele negócio sobrevive, às vezes não sobrevive, enfim. E aí eu fui estudar isso, né? Fui estudar terapia sistêmica, né? Então eu já vinha de uma linha psicanalítica, de fazer terapia, né? Dentro da linha psicanalítica, a linha lacaniana, né? E gostava muito da psicanálise, sempre tinha estudado muito também, fazia grupo de estudos e tal. E assim, bom, tá, mas eu preciso andar um pouquinho mais, então eu fui estudar terapia sistêmica, onde eu conheci, então, a terapia familiar e de casal. Quando eu cheguei na terapia de casal, eu pensei, puxa vida, né? Casal tão complexo, né? E tinha um tabu no curso. O tabu era a sexualidade. E eu pensei assim, ai, gente, tem um outro tabu que é o dinheiro, mas esse eu não estudei, não vou estudar. Mas tinha o tabu da sexualidade. E aí eu, puxa, eu preciso estudar isso porque é o que, né? Eu tenho coragem, já fiz um monte de coisa, né? Eu sou curiosa, eu vou aprender também para minha sexualidade, né? Porque eu acho que também tem isso, né, Paula? A gente também vai aprendendo nesse mundo, né? E vou lá. E aí foi sensacional. E aí, assim, em 2014, 2015, eu concluí a formação dentro da área da sexualidade, né? Que foi incrível. Foi uma, assim, o curso que fez toda a diferença na minha vida foi a formação em sexualidade. E aí, porque eu fiz especializações em RH, fiz várias coisas, né? Assim, dentro do RH, nossa, fiz muita coisa. Coordenei, fui gestora de área, várias coisas. Então, assim, esse perfil metido, assim, né, de iniciativa, ele não parou, né, com a minha vinda para Porto Alegre, né? Ele continuou, ele só cresceu. Então, quando eu comecei a estudar a questão da sexualidade, eu gostei muito, fez muito sentido para mim, gerou muita aprendizagem. Mas eu ainda trabalhava com empresas nessa época, então também trabalhar com as empresas também me fomentou grana para poder estudar e me dedicar, porque é investimento de tempo e de dinheiro. Né? Um dia eu fiz uma conta por cima, assim, acho que lá na época, nessa formação em sexualidade, acho que eu gastei uns 60 mil reais na época, em 2015. Né? Então foi muito dinheiro mesmo, né? Mas tem um valor para mim hoje que não, nossa, né? Não tem, Inestimável. assim, inestimável, exatamente. Então, nisso, eu queria fazer essa transição. Eu queria, então, parar de trabalhar com as empresas, né? Só que eu tinha, assim, muitos contratos muito bons, né? Eu trabalhei com licitações, então eu tinha uma remuneração muito acima do mercado para quem tem, né?
a formação em psicologia, enfim, né? Eu tinha uma empresa já, essa empresa hoje tem 14 anos, né? Então, vocês imaginam o que eu já fiz nesses 14 anos com essa empresa, né? E então, mas eu sabia que eu precisava pensar num outro jeito para eu conseguir me manter financeiramente, profissionalmente, realizar meu sonho, que era trabalhar na clínica. Então, eu conheci o Bruno Rodrigues, né, em 2016, e a inteligência erótica surgiu aí, porque eu já tinha um nicho, mas eu não sabia como comunicar, né? Eu não sabia como fazer essa transição, como buscar esses pacientes, como me movimentar. Meu sonho era ter o consultório lotado, né? Então, de repente me aparece lá o Bruno Rodrigues, né? Final de 2016, eu comprei o curso, comecei a fazer no dia 27 de dezembro de 2016, nunca me esqueço desse dia, e aí nasceu a inteligência erótica em janeiro mesmo, né? Não tive nenhuma dúvida, a única dúvida que eu tinha é que o nome tinha que gerar uma sensação de elegância, né? De sensibilidade, de assim, de não ser vulgar, né? Então eu tinha essa preocupação, né? E aí vem o termo da inteligência erótica, né? Que ele é usado por outras profissionais também, né? Por exemplo, a Esther Pério, ela fala de inteligência erótica, né? Que os casais têm que ter inteligência erótica. E aí, bom, foi daí que veio, né? Aí tomou corpo e eu fui trabalhando, fiz imersões do qual eu te conheci, né? Em abril de 2017, né? Assim, então, depois outubro, né? E aí não parei mais. E hoje estamos aí no Pegasus, né, Paula? Assim, tenho muitos projetos já em andamento, tem vários outros que eu quero desenvolver também, né? Então, tem hoje o curso de terapia sexual para psicólogos, né? Justamente porque é um tabu, a gente não é preparado, né? Tem uma onda de se falar muito em sexualidade, mas não é o que os casais estão vivenciando, né? Os casais vêm vivenciando muitas dificuldades, justamente porque é uma questão muito íntima, né? Então, é algo que gera uma dificuldade, né, muito grande. E trabalho com mulheres que têm dor na relação, trabalho com mulheres que têm dificuldade de orgasmo, né? Enfim, N projetos, palestras, workshops, formações, né? E o atendimento clínico, que é, ele é cada vez mais raro, né? Porque a gente acaba que não tem mais agenda, enfim, começa a ficar complicado, né? E por aí vai. Então, a inteligência erótica nasceu assim, né? Desse desejo de comunicar, de ajudar as pessoas a viverem mais plenamente a sua sexualidade, né? Porque a sexualidade, ela tá aí, a gente precisa desenvolvê-la, né? Se ela está adormecida, acordar, né? Desenvolver, se apropriar, tomar conta desse conhecimento, desse autoconhecimento, trabalhar as nossas crenças, né? Aquelas coisas que a gente aprendeu sobre sexualidade, sobre relacionamentos, né? E eu fiquei pensando num paradoxo, né? Que hoje nós temos uma liberdade muito grande, fala-se muito em sexualidade, mas na verdade as pessoas ainda não sabem lidar muito bem com isso, né? Porque fica Então, parecendo que existe uma liberdade, que todo mundo sabe, todo mundo é desenvolto, né? Que não tem mais aquela repressão e tudo mais, mas Paulo, na verdade, sim, as pessoas leem sexualidade como sexo com penetração ainda por cima, sim, né? E não como uma energia que conecta as pessoas, que faz toda a diferença na minha vida se eu tiver com a minha libido, que é essa energia de vida dividida em várias áreas da minha vida, né? Se eu entendo que a sexualidade, que a experiência, né? Que o sexo é uma prática sexual, é uma das, né? Por exemplo, o sexo com penetração é uma das práticas sexuais, né? Existem tantas outras que o nosso corpo todo ele é cheio de zonas erógenas, né? E está muito ligado assim à sexualidade, à forma como a gente vai se conectar com o outro, como a gente toca o outro, como a gente é tocado, né? Os sentimentos, os pensamentos, a forma com que a gente se relaciona com o outro, né? Então
as pessoas ainda sofrem desse dilema, né? Elas ainda acham que é só penetração e ter que ter orgasmo, né? E não, o orgasmo é uma coisa muito simples. Por que as pessoas não têm, né? Porque elas não estão conectadas com elas mesmas, né? Elas não estão, talvez não se autorizam a viver a sexualidade, essa que é mais completa, né? Que não é tão reducionista, né? As pessoas não se permitem viver, né? Muito interessante. E você falando sobre a sexualidade, sobre a inteligência erótica, eu fiquei me perguntando aqui, se você não fosse psicóloga, se não trabalhasse, se não tivesse a inteligência erótica na sua vida, por onde a Bárbara estaria transitando? O que, se não estivesse na psicologia, onde a Bárbara estaria? Boa pergunta, não faço ideia, Paulo. Não faço ideia. Te juro, não, olha, não sei. Não vejo essa. Nunca pensei nessa possibilidade, sabe? Essa é Assim, uma pergunta ingrata, né? Eu estou fazendo ela porque eu estou vendo que justamente tem tudo a ver contigo, né? Com a sua experiência, com a sua vida. Aliás, você está dizendo que pensa em outros projetos, então eu fico pensando aqui que você pensa em ter expansão, né? sim, sim, muitas coisas. Não, hoje eu ainda não tenho, né, assim, um produto que seja para público leigo, né? É, tão estruturado quanto eu tenho hoje para os psicólogos, né? Então, assim, eu ainda quero exatamente trabalhar essa questão, né? Assim, de onde que a sexualidade mesmo vai impactar, né? Que é nas relações, que é no afeto, que é na autoestima, né? Na educação. Quando a gente pensa assim na educação, eu estou gravando um outro curso, né? Junto com psicólogos, né? A gente chama esse curso de 10 olhares da psicologia sobre a sexualidade humana. E lá eu estou falando da educação sexual dos adolescentes. Então, assim, é disso, sabe? Assim, tem tanta coisa que a gente pode estar, né? E a educação sexual do adolescente está ligada à educação das relações. Faz sentido? Muito. Então, assim, e os adolescentes hoje eles não sabem se relacionar, né? Por quê? Porque isso é uma coisa que às vezes a gente aprende em casa, e em casa como é que a coisa tá? Às vezes tem uma confusão desgraçada lá, né? Então, eu aprender a se relacionar, assim, a gente ainda pensa, por exemplo, que a questão da educação sexual é um incentivo, ao invés de ser uma apropriação da pessoa com essa sexualidade, né? Como se isso fosse antecipar, né, a sexualidade quando a gente está educando, né? Então, hoje a gente só educa o adolescente, por exemplo, com relação à biologia, e não com relação a esse outro lado da sexualidade, né? Então tem muita coisa para fazer, né? Muita, Tem nossa, muito muita, desafio. muita coisa mesmo. Além disso, eu estava aqui pensando, se eu não estiver enganado, tem um livro aí, né? Tem Tem um um livro, livro que foi tem. Vou lançado pegar. há pouco. Fica à Vou vontade, mostrar um. pode pegar. Por Não tinha me favor. lembrado disso antes, Paulo, senão eu já tinha mostrado. Esse livro aqui, Sexualidade Humana, Sabores e Dissabores, que eu organizei junto com alunos da primeira turma do curso de terapia sexual. Então, são vários profissionais que escrevem sobre a questão da sexualidade e eu também, né? Tem inclusive o prefácio do Bruno, que é um grande incentivador, né? Acho que isso aqui só existe também porque ele, né, incentivou assim todo esse movimento de compartilhar conhecimento e de fomentar, né, o conhecimento que a gente tem, né, Paulo? Ele não pode ficar preso só a gente, né? É muito reducionista nós ficarmos só no consultório, né? Então, surgiu aí o Sexualidade Humana, Sabores e Dissabores, e já está saindo o segundo, e daqui a pouco já sai o terceiro, e assim vai. E assim vai. Plantando e colhendo como honrando a família, né? É isso, é boa. É isso aí,
não Paulo? é? É muito interessante isso, muito interessante. Muito. É, Bárbara, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu te perguntasse? Hum. Ai, não, acho que não. Não. Não, acho que tá bem. Eu já fui falando também tantas coisas, né? Claro que a gente poderia ficar horas aqui, né, Paulo? Eu Sim. falar de relacionamento, né? Falar de maternidade, falar de filhos na adolescência. Nossa, teria tantas coisas, né? Recasamento. Ih, tem muita coisa, mas acho que tá. Acho que tu tá, assim, querendo também aí fazer um bate-bola comigo, né? Eu tô sabendo. É, nós vamos fazer um bate-bola, mas eu queria que você desse só uma canja, então. Então fala só Ah, um pouquinho sobre relacionamento, só um pouquinho. sobre o relacionamento. É sobre os relacionamentos, sobre o que você tem visto, qual é a sua leitura, né, nessa experiência que você tem, qual que é a leitura contemporânea, né, como que a nossa sociedade tem vivido. Então, né, Paulo, eu gosto muito de um tema que é a questão da escolha conjugal, né? A escolha conjugal é um tema interessantíssimo e acho que faz toda a diferença, né? Quando a gente se dá conta da gente que a gente às vezes projeta no outro necessidades que o outro ele não vai dar conta, né? Então a gente deposita no outro essa expectativa de felicidade, de resolução das coisas, né? Isso é um engano. Então, se aquela pessoa não atende a minha necessidade, então eu troco, né? E aí as relações ficam cada vez mais líquidas, né? Elas não dá tempo ao tempo, né? Eu não tô maduro o suficiente para me conhecer para poder ter uma relação saudável. Sabe que eu fiquei pensando, talvez você possa me ajudar nesse sentido. Você falou sobre a sua história, né, a história familiar. Agora você citou a liquidez, né? É até um termo que o Bauman desenvolveu muito, né? E eu me lembrei, me deu a impressão de que as pessoas hoje elas querem tudo pronto, o relacionamento pronto, se relacionar, tudo tem que estar pronto. E eu me lembrei, né, você contando a sua história e a história dos nossos pais, dos nossos avós, que eles começavam com nada Com e eles nada. construíam, né? E hoje eu tenho a impressão que todo mundo quer começar tendo tudo e que se não tiver alguma coisa não serve. É isso mesmo? Acho que sim. Acho que tem uma coisa assim de é, ter pouca paciência, assim, sabe? É, assim, Um não imediatismo, alguma respeitar os coisa. processos, porque é uma construção, né? Por exemplo, dentro da terapia sistêmica, né? A gente sabe que vai passar por vários ciclos, né? Esse relacionamento. Então, acho que também assim as pessoas têm a dificuldade de ir olhando essas mudanças de ciclo, né? Então, por exemplo, quando um casal começa a namorar, eles têm a tarefa assim de quando eles casam, a formação do casal, né? Depois eles vão ter a chegada dos filhos, né? Quando esses filhos entram na escola, tem uma outra mudança de ciclo. Quando esses filhos estão na adolescência, quando esses filhos saem de casa. Então, assim, sabe? De ficar se reestruturando, recontratando a relação também. Se As pessoas têm. reinventando, né? Porque o casal é diferente, totalmente diferente. É, agora, assim, a gente também precisa olhar, né, Paulo, que às vezes a gente faz as escolhas. Eu fui uma pessoa que eu fiz a escolha conjugal super cedo, né? E isso, ao longo do desenvolvimento do casal, isso impactou, né? Então, houve uma ruptura, houve uma separação, né? E isso é uma coisa que às vezes a gente precisa também ter uma abertura para isso, que a gente não precisa também é, se manter às vezes em relações que elas já assim já também tu já viveu muitas coisas que aquela relação poderia realmente te trazer, né? E se permitir viver outros momentos, outras histórias,
né? Recasar, enxergar as diferenças como algo que já vai respeitando um e vai respeitando o outro, né? Porque o que que acontece, né? O que que eu vejo a maioria dos casais? Um querendo mudar o outro e as pessoas não mudam. Então, quando tu faz uma escolha conjugal, às vezes, super cedo, né? É, a pessoa vai se desenvolvendo e, às vezes, lá, 20 anos depois, tu vai olhar assim, opa, mas nós estamos indo para caminhos diferentes, né? Assim, foram, isso, vai se afastando e tá tudo bem. A questão é que eu não posso cobrar do outro e nem o outro pode me cobrar que eu ande mais ou que eu ande menos ou que eu vá para aquele mesmo caminho, E né? Então, valores, isso, né? Também tem a questão de valores. De repente, um tem um sonho, o outro tem outro. isso, e tá tudo bem, né? Então tem essas coisas, né, dos relacionamentos que é muito importante tudo isso, né? Muito bom. Ficaria, Considerar, né? ficaria aqui um bom tempo perguntando sobre relacionamento, relacionamento, e tem outros assuntos ainda que você foi abrindo, né? Questão de filhos e tudo mais. Mas, enfim, é muito assunto, tem muito conteúdo e você tem um trabalho aí magnífico. Tem um mundo para ser descoberto, para explorar, né? E meus parabéns. Agora a gente vai fazer um bate-bola, né? Vamos fazer aí um. Eu vou perguntar, eu vou falar uma palavra e você vai me responder com uma palavra, né? Nossa, assim, bem psicanalítico. Uma definição, ou senão você até pode, eu vou deixar, você pode falar uma frase, alguma coisa nesse sentido. Mas Tá o que bom. significa para você sucesso? Está bem comigo mesma. Fracasso? Vamos de novo. Medo? Vai com medo. Tristeza? Uma perda. Alegria? Filhos. Sonho? Ai, deitar na cama de noite e ficar bem, poder deitar e dormir. Uma dificuldade? Paz. Paz. Dificuldade? Hum, deixar de ser controladora. Uma qualidade? Ah, iniciativa. E quem é a Bárbara? Ai, a Bárbara é essa pessoa que é muito humana, né? Então tem horas que as coisas ficam difíceis, tem horas que as coisas ficam mais fáceis. Eu tô aprendendo a aceitar isso também, né, Paula? Eu sempre fui uma pessoa muito dura, assim, muito exigente comigo mesma, né? Então, às vezes, assim, de pedir ajuda, de poder não ser tão independente, não depender de ninguém, de depender de outras pessoas, sabe? A Bárbara tá aprendendo essas coisas, né? De se permitir, de não ter que resolver tudo sozinha e segurar tudo consigo, sabe? Desafio. Bom, e a Bárbara é uma grande amiga, uma pessoa que eu conheci, tive o prazer de conhecer, né? E admiro muito você, admiro muito seu trabalho, a sua história. Agradeço por você ter estado aqui conosco e poder abrir um pouco da sua experiência, da sua vivência, da sua vida, né? Para que as pessoas possam conhecer não só a Bárbara, mas esse trabalho incrível que você faz. E eu quero aqui te agradecer demais, assim. Muito obrigado, viu, Bárbara? Ai, Paulo, que honra, viu? Que legal. Eu não sabia exatamente tudo isso que a gente ia conversar, mas assim, foi muito legal. Eu assim tenho muito orgulho mesmo da minha história, muito orgulho da minha família, né? Da minha família de origem e também a família que eu construí, né? Assim, sou uma pessoa muito realizada, pessoal e profissionalmente.
né? Então, poder compartilhar e mostrar toda a minha humanidade também é uma coisa para mim ótima, tranquilo, é muito bom. Muito, muito, muito bom. Diálogos têm esse intuito, né, de trazer pessoas que têm projetos interessantes, que têm uma vivência interessante e que a gente sabe que por trás dessa história, por trás desses projetos, existe uma história interessante. Então, É, esse é o nosso intuito. Bárbara, mais uma vez, muito bom. muito obrigado, né? Enriqueceu demais aqui. Nós estamos trazendo alguns convidados e, com certeza, a sua presença só enriqueceu este quadro que nós estamos Ah, desenvolvendo. que Muito bom, obrigado. Paulo. Que bom, eu que agradeço, viu? Muito, 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 muito obrigada. E o pessoal que continue me acompanhando aí. Quem quiser saber mais sobre sexualidade, vem, que nós vamos falar muito sobre isso ainda. Aproveita então e deixa aí os seus canais de comunicação, as suas redes sociais. Pode falar para o Isso, então, pessoal. pode ser pelo Instagram, né? Inteligência underline erótica, ou também Bárbara Aller, né? Arroba Bárbara Aller também, tanto faz. Mas inteligência erótica é mais fácil da gente achar, né? Esses sobrenomes aí são mais complexos. Essa origem alemã aí deu uma arrastada aí no sobrenome. Mas, Paulo, muito, muito, muito obrigada. Foi muito bom. Eu que Obrigada por esse agradeço. momento aí também de eu poder me reconectar com a história, né? Enxergar tudo isso que faz parte da minha vida e que eu tenho tanto orgulho. Obrigada pela tua amizade, pelo teu convite. Eu que agradeço. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.